Salve, salve! Quem é que está na madrugada nos ouvindo aí? Puxa vida, hein? O tempo de rádio, a gente sabe que 24 horas, quem é ouvinte original da Gema Raiz, sempre está nos ouvindo, não é? E não é diferente. Olha só, o tempo que nós tivemos agora de madrugada, para aproveitar bem o dia, para falar um pouquinho da nossa biografia. Aqui já é o terceiro capítulo e o bom é ao vivo. Eu não gosto muito de gravar, mas dependendo da oportunidade, ao vivo é melhor. Então, estamos aqui nessa madrugada. Deixa eu ver o horário aqui. É sempre bacana a gente falar o horário. 3 horas e 54 minutos da madrugada. Hoje é dia 3, quinta-feira, 2025. Um grande abraço a você que está nos ouvindo aí. Muito obrigado. Privilégio saber que você está nos ouvindo aí. Tá certo? Olha, no outro capítulo, no capítulo anterior, nós falávamos do rádio. Quando nós começamos no rádio, em Atibaia, e depois aqui em São Paulo, quando nós estreamos foi a própria inauguração da Rádio Cumbica, de Guarulhos. Rádio Cumbica AM 1500 kHz. Eu separei aqui algumas fotos, muito embora nós temos outras, e o bom de eu próprio falar da nossa biografia é que a gente pode, em cada capítulo, voltar um pouquinho atrás, ir para frente e por aí vai. Eu estou separando aqui fotos de amigos meus que eu não sei onde estão, mas enfim. E também estou procurando aqui a primeira vez que saiu uma matéria da Rádio Cumbica, que foi através do nosso nome. E a rádio também teve um bom. Ela operava nos 1500 kHz, no AM, 1989. Entre 1988 e 1989. Eu fui um dos primeiros comunicadores da Rádio Cumbica, de Guarulhos. E a rádio só saiu na mídia quando entrou no ar o projeto Nossa Terra, que é o nosso programa. E claro que a nossa querida Sônia Abrão. Eu pedi para a Tami Cristina separar aqui algumas matérias que saiu nossa durante esses 40 anos de rádio, mas aquela me passou aqui, muito embora é importante também, mas isso aqui é para mais adiante. Mas eu homenagear sempre a Sônia Abrão, que sempre nos prestigiou também no rádio. Vou mostrar aqui um pouquinho. A Sônia Abrão, que hoje todo mundo conhece ela na Manchete, eu ia falar Manchete, né? Na Rede TV, ela tem um programa dela lá, não sei o nome do programa, mas é o programa à tarde. E ela tinha a coluna aqui no jornal Diário Popular, depois Diário de São Paulo, a coluna sobre rádio. E aqui junto nós vamos mostrar aqui uma parte, deixa eu ver aqui onde aparece o ligeirinho do rádio, vamos lá. Dá para ver aqui, pessoal? Deixa eu mostrar aqui. Olha só, radialista Edson Xavier, o ligeirinho do rádio, que está trabalhando atualmente na Rádio Conquista FM, negocia com a CBS Brasil Sat para ter um programa em uma das emissoras do grupo. A atração deverá ir ao ar nos finais de semana. Vários pilotos já foram enviados à direção da CBS para avaliação. Está aqui, junto com outros companheiros da Nativa, com outras rádios aqui. Grandes rádios, aliás, né? O Marlon e Michael estavam lançando o seu trabalho. A Rádio Azul Celeste AM de Americana também, a Sônia Abrão falava, a Rádio Brasil 2000, enfim. Deixa eu ver, tem a data aqui? Será que tem a data? Não tem a data. Normalmente eu costumo colocar a data. Ah, tem sim, ó, quinta-feira. É bom a gente colocar aqui, ó. É uma quinta-feira, por acaso, é uma quinta-feira 7 de fevereiro de 2002. Faz um tempo, né? Então essa aqui é uma das matérias que citou o meu nome. Isso ajuda pra caramba. Para quem é de rádio sabe muito bem isso aqui, ó. Nas ondas do rádio, da coluna da nossa queridíssima Sônia Abrão. Legal. Para quem assistiu e ouviu a nossa biografia, hoje é o número 3, né? E aqui eu falei da Rádio Cumbica, vamos lá. Aqui do seu lado esquerdo, de amarelo. Deixa eu centralizar isso aqui. A foto é antiga. E quem tirou essa foto, acho que foi
Alguém da rádio. A rádio também não ajuda. Foto horrível. Mas deixa eu ver aqui, se dá pra gente centralizar. Pessoal, isso aqui é 1900 lá, né? Ó, de amarelo sou eu, magrinho, apesar que eu vou ter que ser magrinho agora. No meio aqui são 3 locutores. Aqui é o Gabriel, esse sorridente aqui. E do lado direito da sua tela, o Pedro Ave Maria. Esse Pedro Ave Maria tem uma voz que, pelo amor de Deus. Não sei onde está o Pedro Ave Maria. Se alguém lembrar do Pedro Ave Maria aí, ele fez as madrugadas da Rádio Cumbica e até o sul da Bahia. Grandes amigos, o Gabriel e o Pedro Ave Maria. Aqui é os corredores da Rádio Cumbica. O estúdio número 1. Rua Niquelândia 33. Para quem sabe, a gente tem história, né? Então a história a gente está mostrando aqui. Agora sim, deu para aparecer aqui. Deu de amarelinho, o Gabriel de preto e o Pedro Ave Maria de vermelho. E aqui mais adiante, a gente vai colocando assim, tem aqui da Rádio Cumbica também. Aqui é o Hélio. Eu sempre estou falando do Hélio, né? Do Hélio Café. Esse meu mano aqui foi um salvador. Eu estou no telefone e ele aqui está do lado. Ele é o produtor, o Hélio Xavier, que é dono hoje da Hélio Café. Sempre me ajudou pra caramba. Ele é engenheiro eletrônico, hein? Foi controlador de voo em vários aeroportos, professor de faculdade e hoje é empresário. Hélio Xavier. Tudo ligado à rádio, a eletrônica, sempre gostou. Aliás, quando ele estudava, nós temos diferença de 2 anos, né? 2 anos de idade. O Hélio é um pouquinho mais coroa do que eu, 2 anos. Eu estou no telefone atendendo alguém. Ó, Rádio Cumbica. O estúdio da Rádio Cumbica aqui de Guarulhos. E o Hélio, meu mano aqui, e ele foi controlador de voo do aeroporto de Guarulhos, Cumbica, do aeroporto aqui no Congonhas. Enfim, está aposentado hoje e hoje é empresário. Meu grande mano Hélio Xavier. Sempre nos ajudando aí também, contribuindo com rádio também. E aqui tem outra foto, só que de outro mano. Esse aqui é executivo do Bradesco. Esse aqui foi mais esperto, né? O Eloy. Ele está de costas aqui, ó. O Eloy, ele está lendo alguma carta ali que eu recebi. As fãs, né? O Eloy aqui de costas. E eu ali no microfone também, não sei se eu estava no ar ou não. E quem está de operador, acho que é o Luciano. Pessoal, isso aqui é 1991, 90, 89. Não dá para saber a data porque nós, às vezes, um defeito, né? Uma lástima a gente colocar aqui, ó. Deveria ter colocado a data. Mas enfim, o que vale são as fotos. E aqui tem mais uma, deixa eu ver. Tem mais uma, não, tem várias. Essa aqui já é em 91, 92, quando a gente foi lá na TV Record entrevistar o Geraldo Meirelles, o marechal da música sertaneja. Lá no fundo, atrás do Donizete, está o Marquinhos Divulgador, que até hoje aí está na área. Alô, alô, Marquinhos de Goiás. Olha lá o Marquinhos, meu amigo. Está atrás do Donizete. Do lado esquerdo, o seu é o Hélio Xavier, de novo, produtor. E do lado esquerdo, o repórter, o radialista de bigodinho, ligeirinho do rádio. De gravata, tá? O Edson Xavier. Né? Eu entrevistando lá o Donizete e vários outros artistas na Record. Mas, na verdade, na TV Record, nós fomos entrevistar o Geraldo Meirelles, o marechal da música sertaneja. Mas a gente, ó, você que nos acompanha aqui, sempre surpresa, né? De madrugada aqui, a gente trazendo aqui o 3º capítulo da biografia Ligeirinho do Rádio. Tem mais aqui, deixa eu ver. Aqui tem o Hélio também. O Hélio, assim como ele está de costas aqui também, onde estava o Eloy, o mano tá aqui eu e ele batendo papo. Estúdio da Rádio Cumbica em Guarulhos, Rua Niquelândia 33. Vamos aqui. Tem algumas fotos que eu vou separar aqui para o próximo capítulo. Mas aqui, já que eu estou com ela, tem uma história também que nós vamos falar aqui em 2000, quando nós participávamos aí do programa Agito Geral da Rádio Globo, da equipe do Osmar Santos. E aqui, essa moça maravilhosa, vou aproveitar e mandar um alô para ela,
sempre sorridente, maravilhosa, lá de Suzano. A Helena, tudo bem, Helena? Cadê a Helena? Quem conhece a Helena aí? Ó, eu com a Helena, eu era galã nessa época, hein? Quando a gente fazia aí o Sistema Globo de Rádio, às terças-feiras e às quintas-feiras, e eu participando de um churrasco lá na casa do Adão, e aí eu conheci a Helena sempre sorridente ali, ó. Isso aqui no ano 2000, nós estamos então 25 anos atrás. Se alguém conhecer a Helena, fala assim, ó, Ligeirinho do Rádio mostrou você, ela tá ficando famosa, hein? Mas não está sem pressa. Depois a gente vai contar a historinha a história bacana, tempo bom da Rádio Globo, no ano de 2000, portanto 25 anos atrás. E isso é um pouquinho da nossa história, pessoal. Então vamos lá, vamos recapitular, para quem não acompanhou, tem o primeiro capítulo, o segundo, hoje é o terceiro, hoje é dia 3, não é isso? 23 graus de madrugada, agora são 4 horas e 4 minutos, exatamente, hoje é quinta-feira, dia 3 de abril de 2025, tá calor, hein? 23 graus. A gente falou sobre a rádio Atibaia quando a gente começou, depois aquela história do Senac e tudo mais, tal, aí sim, conseguimos entrar na Rádio Cumbica, de Guarulhos, hoje é Rádio Guru. Tem o sistema do rádio mudou, né? O AM se transformou no sistema estendido. Eu não sei o prefixo, né? Mas é 84 alguma coisa e tal. Não existe mais o AM 1500. E a Rádio Guru é a antiga, extinta Rádio Cumbica. A gente tem que ter nostalgia, né? E eu tenho nostalgia de lembrar os bons tempos. E o rádio é isso, o rádio é transformador, o rádio é coisa de Deus mesmo, né? Ele transforma as pessoas e eu consegui trazer o rádio para a rede. Então hoje você está me ouvindo aqui ao vivo, na madrugada, no canal Estação Imprensa, no Instagram. Isso eu acho muito bacana, muito bacana. Então a gente faz um esforço, não é fácil. Ontem eu não deu tempo de vir até aqui ao vivo, mas sempre que a gente tiver a oportunidade a gente vem ao vivo. Mas esse projeto, ele continua. Então, só para complementar agora para o terceiro capítulo da biografia Ligeirinho do Rádio, hashtag biografia Ligeirinho do Rádio. Tem alguém que está me ouvindo a primeira vez? Ô Ligeirinho, peraí, você está falando do terceiro capítulo? Ou a terceira parte? Cadê a primeira e a segunda? Está disponível no canal Estação Imprensa, no YouTube, tá? Basta ir lá e observar a biografia Ligeirinho do Rádio. Aí você vai achar o primeiro e o segundo. A gente falando aí. Bom, tempos antigos as pessoas escreviam livro, né? Hoje as pessoas falam. É o audiobook, é o videobook, então nosso é o audiobook, como queiram. O importante é a história. Então vamos lá. Na época da Rádio Cumbica, nós entramos lá em um domingo e na estreia o programa não foi ao ar. Sabiam disso? Na estreia o programa não foi ao ar. Tudo preparado para começar às 2 horas da tarde até às 5. Simplesmente deu um problema lá no equipamento da rádio, nos transmissores e queimou. E imagine a minha felicidade, hein? Todo preparado, saindo do bairro São Miguel Paulista, mais de 2 horas, muito mais de 2 horas para chegar em Guarulhos. Pegando 2 ônibus, eu e meu mano Hélio, com aquela sacola cheia de LP, fitas, cassete. Hoje a gente dá gargalhadas, mas naquele tempo não era fácil não, hein? Bom, enfim, e não estreamos e voltamos no domingo depois. Aí conseguimos estrear o programa. O programa foi tão bom que, musicalmente falando, né? O apresentador meia boca. E o programa se chamava Projeto Nossa Terra. E eu lembro que surgiu alguns telefonemas, e um deles, o operador atendeu, e normalmente ele passava para o Hélio, né? Meu mano, produtor. E um cliente, né? Eu queria saber como é que a gente faz para anunciar aí no programa e tal. Aí eu pensei que era pegadinha. Falei, pô, domingo à tarde, nem eu estava acreditando que tinha tantos ouvintes ouvindo a rádio. E o programa produzido, ele era bem produzido. Mas enfim, eu lembro até hoje, não sei se existe essa imobiliária,
que faz muito tempo, é claro, Realce Imóveis. Ficava ali na Timóteo Penteado, não lembro o número, mas eu lembro que eu quase que desisti. Eu falei, mano, isso aí é trote. É trote. A pessoa vai ligar, tal. Não, pediu para você passar depois do programa, passar lá para a gente fechar negócios. Os corretores, as meninas lá estão ouvindo o programa, o projeto Nossa Terra. E aí meu irmão me convenceu, não custa nada, nós vamos sair daqui da rádio 5 horas da tarde, dizem eles que fica até às 6, vamos lá. Fomos lá, fomos bem recebidos pela equipe, não lembro o nome de ninguém. Eu sei que nós saímos lá com 3 cheques, fechamos 3 meses de contrato para anunciar aí lotes, terrenos em Guarulhos não, no interior, mas em Guarulhos a imobiliária, e nós tivemos o primeiro anunciante, Realce Imóveis. Claro, fiquei super feliz, contente, e depois em seguida saiu a coluna da Sônia Abrão, que no próximo capítulo eu mostro. Foi o primeiro, aliás, foi o primeiro, a citação da rádio, né? Isso a gente tem que registrar aqui, que é importante. A rádio nunca tinha saído em lugar nenhum. Então, sair numa coluna da Sônia Abrão, uma matéria artística, não paga, né? Porque hoje o que mais você vê a matéria é paga. E, bom, enfim, foi muito bacana. E o programa cresceu tanto. Agora, isso aqui eu preciso contar, porque se eu não contar, ninguém acredita, né? Acreditem se quiser. Depois de um certo tempo, acho que 2, 3 meses, a gente antecipou a renovação do contrato, porque no fundo eu queria fazer uma programação aos sábados, não tinha vaga. Nós fizemos aí das 14 às 17 horas aos domingos, durante um período, acredito que 3, 4, 5 meses. E o contrato era a cada 3 meses. E nós tentamos renovar para o sábado. Só que não tinha vaga. Aí depois, meu irmão sempre foi esperto, ele estava com contato com alguns patrocinadores. E na época, a famosa Casas Bahia, ela tinha a própria agência lá em São Caetano do Sul, aqui no ABC Paulista. E meu irmão, sempre com bons contatos, ele conseguiu falar com o pessoal lá do departamento de publicidade da Casas Bahia, e eles gostaram da proposta do programa, e a Casas Bahia, e eles iriam, veja só, eu era um João Ninguém na época, mas por algum motivo, é claro, o programa era bem produzido. E nós mandamos uma fita cassete. Você sabe qual é a fita cassete, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu sempre tenho que deixar aqui para mostrar, porque tem jovens aí que não sabem o que é fita cassete. Deixa eu pegar uma fita aqui para mostrar. Nós mandamos aqui um pedaço do programa em uma fita dessa, fita cassete. Ó. Nós mandamos lá para São Caetano do Sul com o programa inteiro, não dava para cortar nem nada, sei lá. Então. E fomos aprovados. A verba é para programa diário. Olha só, nós iríamos apresentar um programa, só que o programa diário das 7 às 8 da manhã, um horário nobre. Um horário, claro que era mais cansativo, mas, poxa, Casas Bahia patrocinando o nosso programa em 1989. Em uma rádio nova, rádio AM, mas enfim. E o pessoal da Casas Bahia anunciava, gostava do rádio AM, é um rádio verdadeiro, né, que dava resultado. Quem é que ouvia? A dona de casa, o consumidor, o chefe de família. E aí nós assinamos um pré-contrato com a Casas Bahia e, claro, fechamos com a rádio, o horário das 7 às 8 da manhã, e depois às 8 tinha um jornal que era muito bom, apresentado pelo Eloy Lemos e o Moacir Custódio, nossos amigos que infelizmente faleceram, já não estão entre nós, né? Meus amigos Eloy Lemos, que trabalhou na Tupi e estava na Rádio Cumbica, e também o Moacir Custódio, que fez um trabalho intenso no jornalismo impresso, ele sempre falava de Oswaldo Cruz. Quem faleceu primeiro foi Eloy Lemos e agora, alguns anos atrás, o Moacir Custódio. E eles apresentavam um programa jornalístico muito bom,
das 8 às 10. Então, eu seria vizinho deles, né? Eu teria que entregar audiência para eles aí, das 7 às 8. Bom, certinho, combinado, no meio do caminho, eu não lembro, eu acho que nós tínhamos que assinar o contrato com a Casas Bahia para efetivar o dinheiro no meio da semana. Quando foi quinta, sexta-feira, a gente ia estrear na segunda-feira, né, que é o programa diário, me ligou o Oswaldo de Carlos, um dos donos da rádio, que eram dois donos, o Gerson Marcondes e o Oswaldo de Carlos. O Oswaldo de Carlos já foi prefeito, secretário da prefeitura de Guarulhos, né? Foi prefeito. E o outro dono, o Gerson Marcondes, também foi prefeito. Mas quem mexeu com essa parte aí me parece que era o próprio Oswaldo de Carlos. Mas quem mandava mesmo ali era o Gerson Marcondes. Infelizmente, o Oswaldo de Carlos, ele já faleceu, né? O Gerson Marcondes está aí, está fora da política, já foi deputado federal, tal, enfim. E aí o que aconteceu? Nesse meio do caminho, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu acredito que sim, porque nessa mesma época, o Bispo Macedo e a Igreja Universal, eles compravam o horário de tudo quanto é rádio, na época. Hoje já fazem isso, imagina naquela época. E acredite se quiser, o Oswaldo de Carlos ligou para mim, falou: ô Xavier, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Meu Deus, quando falei isso aí, eu falei assim, fala a boa primeiro. Ele falou: a boa é o seguinte, eu e o Gerson, nós temos uma notícia boa, nós temos uma proposta boa aqui para você continuar na rádio. Eu falei: não, mas eu já tenho um contrato aí das 7 a... Eu mudei do domingo, vocês não tinham vaga sábado e eu vou fazer um programa diário agora. Então, essa notícia boa, ele falou: e a ruim? Ele falou: bom, a ruim, entre aspas, é o seguinte, se você quiser ficar chateado, mas é o seguinte, nós fechamos um contrato com o Bispo Macedo, a Igreja Universal. Eu falei: tudo bem, mas o que eu tenho a ver com isso? Até eu brinquei, eu falei: eu sou católico, eu não gosto nem de mexer com isso, mas eu estou até brincando aqui. Ele comprou a programação justamente do seu horário, ele pegou a madrugada toda, da meia-noite até as 8. E é claro que foi um dinheiro violento, né? E na época eu fiquei revoltado, mas a Igreja Universal pegou um horário da meia-noite, compraram o horário, né? Até as 8, porque não tinha programação, né? De madrugada, tinha o Pedro Ave Maria, que eu mostrei agora a foto, mas colocaram ele só durante o final de semana. Bom, enfim, eu acho que não adianta a gente ficar manzanzando nesse papo, mas eu não fui para o ar diário, perdi o contrato bom das Casas Bahia, porque simplesmente a Igreja Universal comprou meu horário e a rádio, não do Oswaldo Carlos, mas o Gerson Marcondes, até hoje eu falo isso publicamente, ele não foi profissional comigo, né? Não foi. E aliás, político, quando é dono de rádio, ele está pouco se lixando para radialista. Pode observar. Quando o dono de rádio é político, ele está pouco se lixando para radialista, né? E o Gerson Marcondes, que está vivo, e eu até gostaria que esse recado fosse para ele, né? Ele acabou, né? Tentou, né? Acabar com o início de um sonho de um radialista. Ele vendeu o meu horário para a Igreja Universal, e a gente já tinha um contrato, hein, com a rádio. E eles rasgaram o contrato. Não, isso aqui é besteira. E por aí foi. Então, essa aí foi uma decepção que eu tive aí com a direção da Rádio Cumbica. Aí a proposta, depois eu não aceitei, eles que passaram a mão na minha cabeça: não, a gente vai dar um horário para você aos sábados. Aí surgiu, né? Aos sábados, com extensão de horário e tal, eu desisti. Aí nós saímos da Rádio Cumbica, ficamos um tempinho parado e em seguida, aí que olha, Deus é sempre presente, não é? Aí nós estreamos numa rádio que, olha, uma audiência o triplo da Rádio Cumbica. Só que, é claro, uma rádio aqui no ABC Paulista. A rádio, deixa eu ver se eu vou lembrar, hein? Rádio Diário do Grande ABC, é isso? Não, Rádio Clube de Santo André. Que lá tem duas rádios, né? Tinha duas rádios. A rádio, a mais tradicional, né?
Rádio Clube de Santo André, lá na Travessa São João. Quem é de Santo André, claro, a rádio não existe mais aí, hoje ela está aqui na Paulista, em São Paulo, é a Rádio Trianon. Olha que diferença brutal. Rádio Clube de Santo André, AM 740 kHz. Aí nós estreamos lá, um horário totalmente diferente, mas diário, um programa diário, segunda a sexta-feira, das 22 até as 23. Depois a gente ficou das 22 até meia-noite. Nosso vizinho de programa lá era o Padre Francisco Silva, saudoso, que entrava meia-noite. E lá, ao vivo, a gente falava para o Vale do Paraíba, Alto Tietê, uma rádio que valorizava o radialista. Eu lembro da Angelita, espero que ela esteja bem, né? Angelita, que era diretora, o dono da rádio, os mais antigos vão lembrar. Vocês lembram daquela propaganda do MAP, que passava na televisão aí? No rádio, Lojas MAP, aquela voz bonita, o Antônio Delfiol. Aliás, ele era o garoto propaganda das Lojas MAP. O Antônio Delfiol, ele era um dos donos da Rádio Clube de Santo André. Inclusive, ele elogiou o programa quando nós estreamos lá. Ele tinha um nome forte aí. Inclusive, ele trabalhava também na Jovem Pan, uma voz lindíssima. E é por isso, né, gente, que a gente tem história no rádio. Aqui no improviso, de repente a gente faz uma anotação aqui, mas hoje eu estou sem nenhuma anotação. E falando assim de uma forma bem tranquila, calma, bate-papo, como sempre foi o meu programa de rádio. E é claro, com música, né? Mas como nós estamos aqui no Instagram também, no Instagram a gente não pode tocar música, senão a gente é cortado aqui pelos direitos autorais, né? Pela política para a gente não fugir das diretrizes, tem que respeitar mesmo, e por aí vai. Então isso aqui é um pouquinho da nossa história, desse terceiro capítulo, terceira parte, que vai se juntando aí, virando, na verdade, um livro eletrônico, que daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, sei lá, que a nossa singela participação no maior e melhor veículo de comunicação do mundo, que é o rádio, fique registrado aqui também, não é? Como a gente falou, nosso apelido inicialmente, lá atrás, era Caipirão, depois Ligeirinho do Rádio. Boas lembranças da Rádio Clube de Santo André, onde, bem lembrado, algumas duplas famosas da época ligaram lá para a rádio, né, para querer ser entrevistado por nós, ou então estava em passagem aqui pela São Paulo, ou pela região do Grande ABCD, para que nós entrevistássemos essas pessoas. E a programação musical sempre maravilhosa, eu não posso deixar de elogiar aqui mais uma vez meu produtor, meu mano Hélio Xavier, que ele escolhia as músicas para tocar. Só sertanejão, hein? Sertanejão de qualidade. Certinho, pessoal? Acho que tá bom o suficiente para hoje, não é? Olha, quem tá de madrugada, eu vou mandar um alô aqui pro... Deixa eu ver quem que tá aqui. Pinheiro, a Joana... Deixa eu ver aqui, a Joana Pinheiro Guida. Muito obrigado, viu? Tá na madrugada aqui nos ouvindo. Quem mais aqui? Deolanda Padilha, também na sintonia. Eliane Constance, muito obrigado, hein? Zenite Ramos, também nos ouvindo. A Reis Rê, legal. O Guilherme, cadê o Guilherme? Eu vi o nome do Guilherme. Guilherme Ezequiel, também na sintonia na madrugada. A Maria Aparecida Mussi, muito obrigado também. Maurício Santos, muito obrigado. Roseli Tobias, Gene Carvalho, GTC, muito obrigado também. Fátima Franco, Sônia Tenório. Olha só, na madrugada, pessoal na tela aqui, curtindo, hein? Por isso que eu digo, olha, não só São Paulo, mas nós estamos em São Paulo, mas sempre tem alguém ligado, né? No rádio, na rede. O São Paulo não para, o Brasil não para, e aqui também não. Que você tenha uma ótima quinta-feira, você que está me ouvindo ao vivo, ou mais tarde, não importa a hora, você que está me ouvindo agora, que você tenha uma quinta-feira de primeira, um mês maravilhoso, que este mês seja de grandes transformações, muita saúde em primeiro lugar e muita paz, tá certo?
Vou mandar um alô aqui finalzinho pro Jô Carlos. Jôs Carlos também entrou aqui agora, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.